A paz do Senhor, meus queridos irmãos, um bom dia a todos, ou boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero neste dia deixar essa reflexão no livro na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Antes de nós fazermos esta reflexão, eu quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Esse canal, nós não temos fins lucrativos com ele, o único objetivo dele é levar e anunciar a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que manuseie bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, ele escreveu 3 epístolas, das quais 3 epístolas pastorais. 10 epístolas ele escreveu às próprias igrejas, mas em 1º, 2º Timóteo e Tito, Paulo escreveu aos ministros responsáveis por igrejas importantes. Tanto Timóteo como Tito receberam instruções explícitas para pastorear o rebanho e cuidar das igrejas depois da sua partida. A preocupação de Paulo, louvado seja Deus, era preparar o obreiro para realizar a obra de Deus. Paulo tinha plena ciência que, como Cristo treinou 12 discípulos, para darem continuidade à pregação do Evangelho, da mesma forma deveria ensinar e treinar para a seara do Mestre os obreiros do Senhor. Então, neste versículo, meus queridos, nós lemos que Paulo, ele dá uma riqueza de detalhes na formação do obreiro cristão. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que manuseie bem a palavra da verdade. Primeiro ponto importante aqui: antes de ser obreiro, antes de Paulo mencionar sobre a postura do obreiro, ele aborda 2 situações fundamentais que não podem ser negligenciadas. Primeiro, procurar apresentar-se a Deus. Segundo, aprovado. O objetivo de alguém procurar é simplesmente encontrar. Ninguém procura nada se não quiser encontrar algo, não é verdade? E muitas vezes pode-se levar mais tempo que o esperado para serem obtidas, essa procura. Só depois de 20 anos no deserto em Pandarã é que Jacó atingiu estas condições, restaurando seu relacionamento e redimindo sua identidade. Antes de qualquer coisa, para Deus precisamos de um encontro com Ele. Esse processo vai até os porões da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor, eliminando a vergonha e as impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Meus amados, a palavra de Deus, ela é a espada do pregador. É a espada de Deus na mão do pregador. Mas essa espada é preciso que nós procuremos ter essa habilidade, buscar conhecimento e pedir a Deus a habilidade para que assim o Senhor nos instrumentalize, nos capacite para que possamos ministrar a palavra de Deus, levar uma palavra que possa chegar ao entendimento das pessoas, que nós possamos nos fazer entendidos. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira situação fundamental na vida do obreiro é procurar apresentar-se a Deus e não aos homens. Preste bem atenção. Nós não somos obreiros para nos apresentar
para nos mostrar que somos melhores do que ninguém. Nós precisamos buscar a Deus, ter como objetivo, louvado seja o nome do Senhor, nos apresentar ao Senhor. É a primeira lição de Paulo nesse versículo. Para quem estamos fazendo a obra mais importante, aleluia, do que o que estamos fazendo. A questão não é só fazer. É importante, meus queridos irmãos, que nós venhamos focalizar a motivação do nosso ministério em agradar a Deus, antes de servir aos homens. Deus avalia a intenção, glórias a Deus, de cada esforço praticado. Deus vê além daquela impressão externa que causamos nas pessoas. Deus conhece as nossas intenções mais íntimas. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 7, a palavra do Senhor, ela nos diz: porém o Senhor disse a Samuel, aleluia, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor o tem rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glórias a Deus. Samuel era profeta e tinha profunda sensibilidade à voz de Deus, e estava deixando enganar pelas aparências. Você precisa ter cuidado para não se deixar levar pelas aparências. Deus jamais comete esse erro. Glorificado é o nome do Senhor. Por isso que o crente precisa ter cuidado, que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter atenção para não se deixar enganar. Às vezes você está vendo algo, mas Deus, Ele vê muito mais além do que você. Por isso, busque a Deus em todas as suas causas e necessidades. Você precisa buscar a Deus, viu? E pedir a Deus a direção certa, a visão correta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele jamais comete erro. É fácil as pessoas, mas é impossível, louvado seja o nome do Senhor, enganar a Deus. Enganar as pessoas é fácil, mas a Deus é impossível. Porque no Salmo 139, versículo 1, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele sonda os corações, Ele conhece as vidas das pessoas, Ele sabe o mais íntimo do coração das pessoas. Glórias a Deus. O nosso trabalho tem que ter intenção de agradar a Deus. Uma motivação corrompida já condena uma obra antes mesmo de ser começada. Todo esforço íntimo no sentido, aleluia, de impressionar os homens, nos desqualifica perante Deus. Amém, meus queridos? Quando valorizamos mais a opinião humana do que a aprovação divina, mostramos uma motivação espiritual corrompida de que compromete o nosso ministério. Meu Deus, como estamos vendo nesses últimos dias pessoas com motivação errada de agradar os homens e esquecendo-se de agradar a Deus, esquecendo-se de fazer a vontade de Deus, esquecendo-se que estão trabalhando para Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a você nesta manhã, que esta reflexão ela possa ter falado ao seu coração neste dia ou nesta noite, não sei, porque a Bíblia, meus queridos, ela, em várias ocasiões, nós encontramos dois tipos de altares. Louvado seja o nome do Senhor. Um altar íntimo para Deus e outro altar público para as pessoas. O primeiro altar, louvado seja o nome do Senhor, fala do testemunho que Deus dá acerca de pessoas, acerca de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo altar
ele fala do testemunho que damos acerca de Deus. Amém? Que Deus abençoe e que fique com esta palavra. Amém.